Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Laboratório de Ecotoxicologia Marinha, do Departamento de Biologia Marinha, do Instituto de Biologia, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Estamos hoje reunidos aqui para apresentarmos um pouco do nosso dia a dia do laboratório para o evento de Conhecendo a UFRJ. Antes de mais nada, meu nome é Rodrigo Guerra e chamarei a professora responsável do laboratório, a doutora Ana Paula Rodrigues. Olá, professora, tudo bem? Fala, Rodrigo, senhor mediador que não diz que é um mediador. Gente, olá, como é que vocês estão? Eu sou a Ana Paula, sou professora do Departamento de Biologia Marinha do Instituto de Biologia, e a gente resolveu fazer esse vídeo para vocês, nessa roda de conversa, para falar um pouco sobre o que a gente faz no Laboratório de Ecotoxicologia Marinha, do qual eu sou responsável, e explicar um pouco, né, sobre o que a gente trabalha, o que a gente anda aprontando nesse laboratório, que é bem recente, né, ele está desde 2018, que foi quando eu passei no concurso da UFRJ. Então, a pandemia bem chegou no meio da nossa construção do laboratório e vem trazendo, né, novos desafios com ela para a gente manter as nossas atividades e tudo mais. Mas a gente fica escondidinho lá no subsolo do CCS, na salinha 77 do Bloco A, e espero que em qualquer momento pós-pandemia a gente possa estar se encontrando pelos corredores lá. Então, bem-vindos aí a essa nossa conversa, com esse nosso objetivo de falar um pouquinho sobre o laboratório, sobre os nossos projetos, sobre o que é ecotoxicologia, e a gente vai contar aí com o Rodrigo na mediação, que já trabalha com a gente já há muito tempo e vai estar no papel de mediador hoje, e com alguns, né, dos estudantes que estão ligados ao laboratório e que vão se apresentar para vocês um por um aí, de acordo com a ordem que o Rodrigo vai chamar no modo aleatório. Então, Rodrigo, manda ver aí, pode chamar a primeira vítima aí da roda. Professora, antes de chamar a primeira vítima, eu queria aproveitar o momento e perguntar a você qual é o grande objetivo do laboratório. O Laboratório de Ecotoxicologia Marinha, ele tem como objetivo sempre investigar, estudar as possíveis relações entre causa e efeito de poluentes na biota marinha. Então, dentre todos os projetos que a gente tem, a gente sempre está trabalhando com algum tipo de contaminante físico, químico, desculpa, e tentando entender o que esse contaminante causa em diferentes organismos marinhos. Então, boa parte dos projetos são desenvolvidos com peixinhos, porque a gente, ao longo, né, da minha história profissional, eu sempre trabalhei muito mais com peixe, mas vocês vão ver aí que nem sempre é isso, que aqui a gente tem algumas pessoas também trabalhando com outros organismos, mas o principal objetivo da própria ecotoxicologia é esse, é buscar essa relação entre causa e efeito, entender o que um poluente, seja ele físico, químico, um poluente sólido, um poluente biológico, pode causar aos ecossistemas, desde o nível celular de um organismo até, né, a nível de comunidade. Então, esse é o grande objetivo, e aí os projetos é que vão sendo bem diferentes, né, mas todos dentro dessa linha de pensamento. Legal, bem interessante, né? Então, para apresentarmos um pouco desses projetos que estão inseridos nesse objetivo maior do laboratório, nós vamos chamar alguns dos alunos para se apresentar e falar um pouquinho da sua atividade no lab. Vou chamar primeiro a Ellen. Ellen, tudo bem? Se apresenta, nos diz como você chegou no laboratório e o que você faz no laboratório. Então, meu nome é Ellen, eu sou estudante da FRJ, vou para o quinto período agora.
Eu cheguei na FRJ, desculpa, eu cheguei no laboratório no segundo período, quando eu estava no segundo período. Eu e um amigo meu que também está no laboratório, a gente bateu na porta e simplesmente chegamos assim, perguntando sobre o laboratório, pedindo se poderíamos ficar como voluntários. E depois a gente continuou lá. Eu estou trabalhando com vendo a exposição dos peixes aos metais, então eu trabalho analisando a concentração de metais nos músculos de peixes, lá da Baía de Guanabara. E é isso, eu faço várias análises com vários cálculos, eu vou fazendo tabelas, gráficos, e é mais ou menos isso que eu acho que eu tenho para falar. A Ellen, tá nervosa não, né? Um pouquinho. Você falou uma coisa interessante, né, Ellen? Você faz vários cálculos e tabelas. Às vezes as pessoas acham que biologia não faz conta, não usa matemática, mas você faz muita conta, né? Sim, eu agora tentei que trabalhar com mais alguns cálculos ainda. Legal. Você pode falar um pouquinho dos peixes, o nome dos peixes que você está trabalhando, para o pessoal que vai assistir saber? Sim, claro. Eu estou trabalhando com a Micropogonias furniérea curvina, Mugio SP, né, que é a tainha, com os sinócios leiarchos, que é a pescada, e com genida e genidas, que a gente conhece como bagre. Se bem que tem várias espécies que a gente vai conhecer assim como bagre. Legal. Interessante que algumas espécies que você falou, praticamente as pessoas conhecem porque compram no mercado, na feira, né? São peixes utilizados na alimentação, o que demonstra a importância desses estudos, não só para a ecologia da própria Baía de Guanabara, para a saúde dessas espécies, mas também para a saúde humana, não é mesmo? Sim, a gente até faz análise com a biomagnificação, para ver o quanto que vai passando em cada cadeia trófica em relação aos peixes, né? Porque na alimentação isso vai passar para a gente. Legal, bem interessante. Obrigado, Ed. Mas não vai embora não, fica aí com a gente. Bem, agora eu vou chamar uma outra pessoa, porque a Ellie disse que ela é aluna da UFRJ, fez a graduação na UFRJ, não é? E chegou no laboratório e desenvolve a sua pesquisa conosco lá. Mas será que só os alunos que são graduandos da UFRJ têm a oportunidade de fazer estágio, de trabalhar, de participar da família do laboratório? Vamos ver. Vou chamar agora a Larissa para falar um pouquinho da sua trajetória. Larissa, como é que tu aterrissou no laboratório? Qual é a sua atividade no lab? Diz para nós aí. Oi, gente. Então, eu aterrissei através de um outro amigo, que também estava fazendo a faculdade junto comigo. Ele foi lá no laboratório, através do professor Guerra. E aí ele falou um pouco sobre as atividades que a Ana desenvolvia lá. Foi daí que eu fiquei curiosa, mas ainda assim não estava pensando em ir diretamente. Como entrou o estágio obrigatório, que a gente tem que fazer em algum laboratório, alguma atividade externa, aí eu pensei na oportunidade de ir lá e desenvolver minha monografia e as atividades. Até então não era algo, a princípio, que eu tinha escolhido, mas depois que eu entrei, foi só paixão, amor com as atividades e o desenvolvimento da minha monografia lá. Agradeço ao meu amigo que falou sobre o laboratório. E lá eu você não desenvolvi era aluna monografia. da UFRJ, né? Não, não era. Eu era uma aluna de fora e ele também estava fazendo atividades. E aí, como ele falou sobre o laboratório, eu dei uma. Eu já estava procurar algum estágio. Beleza. Beleza. Obrigado, Larissa. Também continue conosco aí. Mas vimos dois exemplos de alunos de graduação que chegaram no laboratório, desenvolvem suas pesquisas no laboratório, mas quando acaba a graduação, será que tem mais o que estudar? Tem mais o que se galgar? Depois da graduação, a gente pode fazer um curso de mestrado. E falando em mestrado, nós temos aqui a Jéssica, também conhecida como a nossa mestranda do laboratório. Ô, Jéssica, conta para nós aí, como é que tu chegou no lab
e o que te levou a continuar e a entrar para o mestrado? E mestrado em quê? Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Jéssica, como o Rodrigo já disse, né? Na verdade, assim, eu entrei para o laboratório, eu ainda não era aluna de mestrado, na verdade, eu estava, se eu não me engano, no penúltimo, no último período da graduação, agora eu não me lembro bem. E foi no final de Estava no 2018, penúltimo. Estava no penúltimo, penúltimo. era no penúltimo. E aí eu tive aula de biologia marinha, que é uma das disciplinas que a gente tem, né, na graduação, lá em Ciências Biológicas na UFRJ. Foi a professora Ana Paula que deu aula. Aí eu amei, me apaixonei pela disciplina, achei a Ana muito gente boa, muito legal. Aí eu falei, poxa, e eu, assim, eu já tinha tido uma experiência com iniciação científica lá na UFRJ, mas já tinha saído tem um tempo, não tinha me encontrado ainda. E eu achei muito interessante, né, a disciplina, os assuntos que ela abordava em aula. Aí fui atrás da professora pelos corredores. Depois que acabava a aula, eu ia lá, tentava conversar um pouquinho, perguntava sobre o que, né, com o que ela trabalhava. Aí, ela, enfim, ela foi conversando e tal, e o laboratório eu acho que estava começando ainda, né, ainda estava catando as pessoas para poder estar funcionando de fato. E aí, assim que surgiu uma vaga, enfim, a Ana falou comigo, porque eu já deixei meu interesse, né? Já botei ali que eu tinha interesse caso surgisse alguma vaga. E daí eu entrei, na verdade, como aluna de IC, né? Quando a Ana me falou que tinha um projeto e tal, eu me interessei, comecei a fazer a pesquisa, aí concluí a graduação. E surgiu a dúvida, na verdade, do que fazer, né? De qual eu queria fazer o mestrado, mas estava em dúvida em qual programa fazer, se eu continuava na FRJ ou não. A Ana me ajudou mostrando vários programas de pós que tinham sobre os assuntos que eu gostava, né? Que eram relacionados à minha pesquisa de iniciação. E aí eu fiz os processos seletivos. Aí, na verdade, eu fiz para dois programas, só que da mesma universidade. Eu acabei fazendo dois processos seletivos lá para a UF. Um foi o programa de pós-graduação em Biologia Marinha e Ecossistemas Costeiros, e o outro foi da Geoquímica. E aí, na verdade, o que eu consegui passar nos dois, mas eu acabei escolhendo a Geoquímica e tô no último ano, na correria de escrever, né? De ler, escreve. Estou tentando conciliar com o trabalho, mas a Ana diz que está fluindo, então eu acredito na Ana, confio que tá fluindo. Mas assim, eu nem falei, né? A minha pesquisa, na verdade, eu pesquiso a contaminação em peixes também, como a Ana tinha falado. Só que é em corvina, a mesma espécie que a Ellen falou, né? Que é Micropogonius fournieri, da Baía de Guanabara também. E eu analiso, na verdade, uns dados, né? De um banco de dados que a Ana tinha, até, né? Dados de vários anos, de vários pesquisadores, abarca mais ou menos 30 anos. E acho que são quatro grupos de dados diferentes e que abrangem 30 anos. Então, eu estou analisando aí essa contaminação, a contaminação por mercúrio dessas corvinas, para poder, como você tinha falado, né? Que tem influência direta não só, né, no peixe, mas é um peixe que a gente consome. Então, essa influência, esse impacto negativo pode chegar até na gente. Acho que é isso, acho que eu falei demais. Olha que legal o seu projeto, 30 anos de dados, mas a minha idade, né? Muita coisa. Legal, muito bom, mas como a própria Jéssica disse, está no último ano do mestrado, e uma hora ele vai acabar. E depois do mestrado, será que dá para continuar mais nessa estrada? Tem o famoso doutorado. E quando a gente fala em doutorado no laboratório, a gente pensa nele, no Vitor. Fala, Vitão, e tu? Como é que foi a tua trajetória? Como você conheceu a professora? Como chegaste no laboratório? E o que tu fazes da tua vida? Obrigado, Rodrigo.
Olá a todos, né, que estão aqui na sala, que vão assistir essa conversa que a gente está tendo. Bom, como o Rodrigo falou, meu nome é Vitor, eu estou fazendo doutorado com a Ana, e começou, né, eu fazia graduação na Castelo Branco, uma universidade particular, foi onde conheci o Rodrigo e a Ana, que eles foram meus professores lá. O Rodrigo, se eu não me engano, eu fiz gestão de recursos hídricos, e com a Ana eu fiz biologia marinha. E na época eu estava seguindo um outro rumo, eu estava trabalhando, quando eu fiz a disciplina com a Ana, eu já estava no laboratório da própria UFRJ para trabalhar com diversidade molecular de corais, estava num outro caminho, fiz mestrado nessa área, continuei nessa área com corais, trabalhando mais com impactos globais em corais, em uma espécie de coral. E fiz na BBE, na Biodiversidade e Biologia Evolutiva, que é uma pós da UFRJ. E aí, depois que eu terminei, né, eu fiz a graduação, terminei em 2015, entrei direto no mestrado e terminei o mestrado em 2017. E eu fiquei... É muita coisa, eu acho que você tem que saber o tempo, se você não sente que você pode seguir, é o tempo de você parar, respirar e rever toda a sua trajetória, né? E foi um momento que eu fiquei parado, e aí foi quando a Ana passou para o concurso, em 2018, e aí a gente entrou em contato, que eu acho que eu já estava me reencontrando, e eu queria tentar seguir mais uma vez, encarar o doutorado, que não é algo fácil, mas é algo assim que vale a pena, que no final das contas você vê aquele trabalho feito, você sente muito orgulho do que você fez. E aí a gente entrou em contato, e foi em 2019 que a gente começou a ver de trabalho o que a gente vai fazer e tal, e começou a se ter o esboço do trabalho, né? E eu tentei para 2 pós, né? Foi a Geoquímica, lá na UF, e eu tentei na Dinâmica dos Oceanos e da Terra, também da UF. Eu passei na Dinâmica dos Oceanos, mas não consegui bolsa. Na época eu não tinha muita condição de seguir. E eu dei um tempo, fui fazer a licenciatura, que eu ainda não tinha terminado, fiz um semestre da licenciatura, que é o que faltava, e aí tentamos de novo agora, né, meio do ano passado, e aí eu consegui passar, e desde então estou aqui ralando no doutorado, com o que no momento dá para fazer, que são os dados que a gente já tem coletado, né, que não tem como coletar dados novos. E o meu trabalho, ele basicamente, ele teve algumas mudanças ao longo, né, dessa trajetória, dessa construção do trabalho, mas no fim ele está relacionado com análise de bioindicadores de diferentes nichos ecológicos, para determinação de critérios de qualidade da água em as baías que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a Baía de Guanabara, que é uma grande baía muito importante do Rio de Janeiro. A Baía de Sepetiba também tem uma grande importância. E as baías da Ribeira e da Ilha Grande, né? Que tem um grande polo turístico do Rio de Janeiro. E não sei se faltou mais alguma coisa, se eu tinha que responder, eu acho que é basicamente isso. Mas vem cá, as meninas, né, a Ellen, a Jéssica, falou muito em peixe, né? Continue a nadar, continue. E você? É peixe, é o quê? Que bichinho você estuda? Tem peixe também. Inicialmente não teria, seria só invertebrados, que é a área que eu mais me identifico. Eu nunca fui muito identificado assim com peixe na época da graduação. Aí eu queria trabalhar com invertebrados, mas a gente viu que para fazer uma análise mais completa, a gente pensou em fazer, na verdade, como, né, o Bida, que é o meu outro orientador, ele falou da cesta de espécies, né, de você pegar espécies de diferentes hábitats, diferentes ambientes, para você conseguir construir um critério de qualidade da água mais completo e mais robusto, né? Então, vamos trabalhar com a Micropogonias fournieri, que é a curvina, com a Gênides gênides, que é o bagre, conhecido como bagre, provavelmente com uma rodófita, uma alga vermelha,
que a gente ainda vai ver uma espécie que ela ocorra nas 4 localidades, e o perna-perna, que é um mexilhão que a gente encontra muito em restaurante, é muito consumido aqui no Rio de Janeiro, e ele é muito estudado em análise de ecotoxicologia. Legal, nós temos 2 espécies de peixe, um bivalve, né, um molusco, e uma alga, que vai Exatamente. ser, né, no estudo. A gente pega vários grupos taxonômicos, saiu do bichinho e foi para a base, né, um organismo mais de base da cadeia. Bem interessante, mostra a conectividade, uma visão muito mais ecológica envolvida no trabalho, né, que é o eco do ecotoxicologia. E, Vitão, a disciplina foi Gestão de Recursos Naturais e Elaboração de Projetos Ambientais. E já... Quem inventa um nome desse, gente? Como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou lembrar mais? Já tem tanto tempo isso. Foi o quê? É o mesmo tempo que tem para mim, eu lembro. Então. Mas você deu várias vezes essa disciplina. E você foi minha primeira turma na disciplina. Então, vimos gestão ambiental, gestão de recursos naturais e a importância disso tudo, né? E essa disciplina tem tudo a ver com a essência do laboratório, porque busca justamente isso, né? As interações homem-natureza e como essas interações influenciam na própria natureza, que volta a reverberar no próprio homem, não é mesmo? Aí eu pergunto para vocês todos, por que trabalhar com o meio ambiente? Qual a importância que você enxerga na questão de eu trabalho com o meio ambiente? Larissa, por que o meio ambiente? Pensei que ele ia jogar a bomba para mim primeiro, mas jogou para Larissa, então tá bom, né? Então, como eu estava assistindo essa semana uma palestra sobre oceanografia, é aquilo, a gente estuda porque a gente quer o melhor, né? Para nós mesmos, que a gente que consome, principalmente aqui que a gente faz trabalho, realiza trabalhos com peixes, a gente consome, a gente quer coisas, a gente quer que esses animais vivem num ambiente melhor, e é por isso que a gente se preocupa tanto, porque daqui a alguns anos vão ter outras pessoas vivendo aqui, crescendo, desenvolvendo, e a gente está tentando e buscando melhorias, né? Tentando fazer com que as pessoas entendam e também se eduquem para ter um ambiente saudável. Legal, muito legal. Então, Jéssica, isso tudo é importante também para a sociedade vai receber um benefício dos estudos que o laboratório desenvolve? Com certeza, né? Eu acho que até um exemplo disso, já não, né, para a parte de peixes, enfim, a parte marinha, um exemplo disso são as pesquisas relacionadas às vacinas, né? A gente está no meio da pandemia, toda essa pesquisa, né? Na verdade, esses programas de vacinação, tudo isso sempre é fruto de muita pesquisa, né? De pesquisa de base que a gente fala, que é estudar lá aquela espéciezinha, a pessoa estuda taxonomia, não sei o quê, e muita gente nem entende o porquê. Mas, assim, tudo tem um porquê, tudo está interrelacionado, tudo tem um propósito, e a gente sempre tenta devolver o que a gente produz na universidade para a sociedade, né? Nesse caso da vacina, são as vacinas, né? Em momentos como a gente está passando, momentos de pandemia. O nosso trabalho é tentar trazer uma melhor qualidade, por exemplo, né, do pescado que é consumido pela população aqui do Rio de Janeiro, como exemplo, mas pode ser de qualquer outro local, né? Então, são os serviços, a gente usar do melhor do meio ambiente, né? A gente mesmo estudar para tentar entender como funciona, tentar manter aquela qualidade ali, porque a natureza ela oferece diversos serviços ecossistêmicos para a gente. E a gente tem que saber usar da melhor maneira para continuar tendo esses serviços aí por longos anos, né? E não simplesmente usar tudo e acabou, zerou, que na verdade era um caminho meio sombrio que a gente percorre, a gente está tentando correr atrás do prejuízo, né? De tentar tornar as coisas um pouco melhores.
Exatamente isso, né? E nós falamos aqui a questão de estudar o ambiente, as interações homem-natureza, e a gente tem um foco e nas zonas costeiras. A gente foi falando muito Baía de Guanabara, né? Baía de Guanabara, super famosa no Brasil, mas no mundo como um todo. A Baía de Guanabara é famosa. E o Vitão falou Baía de Sepetiba, Baía da Ilha Grande. Mas não sei se você sabe o que quer dizer. Afinal, o que é uma baía? Professora, pode explicar para nós o que tem a ver, o que é uma baía? Bom, aí a gente vai para conceitos de geomorfologia, né? E aí a gente fala de geomorfologia costeira, a gente fala de baías como áreas, como bacias, basicamente, tem formatos, né, por baixo, assim, de bacias, e que geralmente recebem rios e muitas vezes fontes de água doce diretamente nela. Então muitas vezes as baías elas têm formatos diferentes, pode ser mais arredondado, pode ser mais esticadinho, mas todas elas acabam sendo um ambiente de sedimentação de materiais que vêm do continente, ambientes que recebem cargas muitas vezes de rios de pequeno ou de grande porte que chegam, né, na área costeira, e aí acabam sendo áreas também que a gente explora muito economicamente, né, porque são áreas que geralmente são bem produtivas, então as pessoas usam também para escoar produções, então tem muita navegação, são áreas que geralmente recebem muitos portos, porque baías geralmente são mais abrigadas, então tendem, né, a ter uma estabilidade maior para você conseguir atracar navios e tudo mais. E aí, com isso, elas se tornam ambientes super importantes ao longo da costa, e importantes não só ecologicamente, onde a gente tem toda uma biodiversidade, desde de espécies marinhas propriamente ditas, mas espécies também estuarinas que toleram aí uma diferenciação, né, de salinidade. As baías muitas vezes abrigam alguns ecossistemas importantes que a gente conhece, como os manguezais nas suas bordas, e que são reconhecidamente berços, né, da biodiversidade marinha. Então, com isso, a gente tem aí uma importância muito grande das baías, tanto ecologicamente quanto economicamente, socialmente, para a gente, porque a nossa sociedade, ela muitas vezes é instalada em torno dessas baías. Se a gente olhar no estado do Rio de Janeiro, essas baías que vocês falaram antes, né, que estão no trabalho do Vitão e que a gente já vem trabalhando há algum tempo no grupo, principalmente a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara foi onde começou, basicamente, toda a população a se instalar no Rio de Janeiro, né? Então, assim, já foi capital, ali, o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, então a gente tem toda uma história de ocupação desde a época do reinado, e antes disso, lógico, com povos indígenas e que povos... esqueci agora o nome, gente. Dos sambaquis. Sambaquês, isso. E eu tinha esquecido o nome bonitinho. E, enfim, então a gente tem toda uma história e os manguezais e os ecossistemas que tem ao redor e tudo mostram a biodiversidade que a gente ainda tem hoje, mas uma biodiversidade que ainda era mais rica no passado, quando a gente não tinha ainda o início da colonização europeia, né, chegando aqui. Ou até um pouquinho depois, né, mas, enfim, toda a parte de exploração da bacia de drenagem da Baía de Guanabara, com desmatamentos, com uma série de retiradas de recursos naturais na história, né, desde da colonização para cá, aí a gente vai tendo o histórico de degradação que a Bahia foi apresentando, mas aí eu já falei demais porque eu saí do conceito de Bahia e já estou falando dos impactos da Baía de Guanabara, enfim.
Viajei. Mas é bem interessante, professor, né, que a gente falou de conceitos de história, né? Então, trabalhar com o meio ambiente aí além da própria biologia como um todo. A biologia é fundamental no meio ambiente, mas o meio ambiente vai além. Então, nós biólogos que trabalhamos com o meio ambiente, nós também estudamos e enxergamos as relações com as outras ciências, com as ciências sociais, com a história do Brasil, a história do desenvolvimento e do povoamento do estado do Rio de Janeiro, como a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara interferiu hoje o que é a Baía de Guanabara. A professora falou de sedimentação, de material geológico, de geomorfologia. Então, a importância das outras ciências naturais no trabalho do meio ambiente. A gente pode reparar que vocês que estão no mestrado e doutorado estão fazendo na área das geociências. Então, é importante o resgate do que era no passado da história natural. Né, Vitão? O que você acha disso? Ao estudar em geociência, o doutorado em geociências, como está sendo estudar mais as questões dos fatores abióticos, né? Não necessariamente vivos, dentro da sua pesquisa do impacto nos organismos vivos? Não, é bem interessante. Até, como você tinha falado, de entender a história, né? A biologia nasceu da história natural, né? Então, a gente está interligado com a história. A gente precisa entender de onde veio para saber como a gente vai se guiar a partir daquele ponto, né? Então, para a gente conseguir entender o ambiente que a gente está trabalhando, não adianta só a gente pegar os dados que a gente tem, analisar, jogar num papel, jogar num painel, numa apresentação e achar que isso vai resolver o problema. Não, você precisa entender a história daquele ambiente, o que esse ambiente passou para você precisar estar trabalhando em cima dele, a geografia daquele ambiente, quais as relações dos fatores abióticos e como aquilo está se comportando no ambiente que você está trabalhando, né? Então, na geociências, né, na geoquímica, a gente consegue ver, a Jéssica também tem como isso, ela faz as disciplinas também da geoquímica, ela vê isso, que as disciplinas elas têm como base dar uma visão além do que a gente tem na graduação, né, na biologia, né, ela vai muito além para a gente conseguir ver o ambiente que a gente está trabalhando, não somente os bichos ou as algas ou o organismo que você está trabalhando, você também vê o ambiente que aquele organismo está inserido, né? Então isso é muito importante, a geoquímica está apresentando para a gente de uma forma que abre a nossa visão, né? Isso é bem interessante. Realmente legal, né? O que acontece lá, a montante dos rios, lá no Rio Paraíba do Sul, vai afetar a Baía de Sepetiba, o que acontece na Serra dos Órgãos, Teresópolis, Petrópolis, vai chegar e vai interferir na dinâmica do manguezal aqui na região nordeste da Baía de Guanabara, né, da APA de Guapimirim, essa área maravilhosa. Então, tudo está conectado, estamos todos conectados, e essa é a grande importância, né? Professora, quer falar alguma coisa? Eu levantei um dedinho aqui disfarçadamente, porque isso me fez lembrar toda essa fala, né, de como a ecotoxicologia é multidisciplinar, e por se trabalhar com o meio ambiente, você acaba trabalhando com coisas multidisciplinares. Eu acabo de sempre lembrar do Jobson, por exemplo, né, que passou pelo nosso laboratório fazendo iniciação científica como engenheiro ambiental, as nossas parcerias que envolvem pessoas da geografia, muitas vezes pessoas da geologia, ou pessoas da oceanografia, ou de outros programas totalmente diversos. Então, a gente tem uma pluralidade, né, de profissionais para conseguir montar o quebra-cabeça que é trabalhar com o meio ambiente, que é trabalhar com a ecotoxicologia de bicho de vida livre. Então, quando a gente vai trabalhar num ensaio, por exemplo, como foi o caso da Larissa, né, em que a gente trabalhou em condições controladas no laboratório, com uma espécie, testando a toxicidade de uma substância para aquela espécie, a gente tem tudo muito controlado. A gente sabe que a única coisa que pode causar mal àquela espécie, se a gente
conseguir manter todas as condições de água, né, de qualidade de água, tudo bonitinho, né, no teste. A única coisa que é diferente é a substância tóxica. Então, se alguém morre, tem algum efeito, foi aquilo que causou. Isso fica claro no ensaio. Mas quando a gente vai para a vida livre, né, quando fala dos bichinhos da Ellen, né, dos 4 peixes da Ellen, quando fala da corvina ao longo do tempo, mostrando um histórico de contaminação da Baía de Guanabara, quando fala dos bichinhos e das algas que o Vitão vai trabalhar, eles estão ali no meio que simplesmente está recebendo de tudo. Então, está recebendo metais, poluentes orgânicos, orgânicos degradáveis, orgânicos persistentes, poluentes emergentes. Então, tem antibiótico, tem desinfetantes, tem de tudo ali dentro naquele ambiente, principalmente quando a gente fala de Baía de Guanabara, que recebe, né, diferentes fontes de contaminação. E aí, como é que a gente traça isso, né? Como é que a gente consegue dizer que aquele peixe, aquela alga, aquele mexilhão está com algum problema e isso vai afetar a população dele, que afeta a cadeia trófica e etc. e tal? Como é que a gente vai identificar quem causou aquele problema, né? Foi falta de oxigênio? Foi aumento de repente, de algum enxofre ali, de algum sulfeto, alguma amônia, ou foi, de repente, um produto químico específico? Quem é que fez isso, né? E aí, por isso que é tão importante a gente ter todos esses tipos de formação em conjunto, pensando, porque cada um traz a sua visão, cada um dá aquela sugestão, então vamos investigar isso, vamos investigar aquilo, e aí a gente vai juntando como se fosse um quebra-cabeça para formar realmente o cenário daquela região, né, do que aquela região passa. É realmente muito legal e muito importante essa visão multidisciplinar, né, transdisciplinar, para quem trabalha com o meio ambiente, né? Eu mesmo sou biólogo, mas também sou engenheiro, fui aluno do Museu Nacional da UFRJ, estudando geologia lá no Departamento de Geologia e Paleontologia, na geoquímica também, né? Fui aluno da geoquímica, assim como a professora também falou da geoquímica. Então, atuei também, fui estagiário de laboratório de ecologia animal, né? De ecologia de aves. Então, essa interligação das ciências naturais, da ecologia, da geologia, da geografia, e tudo isso com um quê de gestão ambiental muito importante, né? Muito importante para ajudar a entender o que acontece na natureza e a auxiliar na orientação de quais rumos a sociedade tem que tomar para que a gente consiga uma vida mais saudável possível, não só nós, mas como a natureza como um todo, não é mesmo? Bem, eu acho que esse papo está bem interessante e para fechar, né, eu queria perguntar aí uma frase bem curtinha de cada um dos alunos. Participar do laboratório fez você mudar o modo como enxerga a vida? Ellen? Com certeza. Tipo, consegui ver muito melhor as interações. Tipo, toda essa questão abriu muitos meus olhos aos problemas ambientais que, tipo, às vezes a gente tem conhecimento, mas a gente não sabe o nível, entendeu? Não sabe o quão relevante é saber sobre essas coisas, quão relevante é trabalhar. E é basicamente isso. Legal, legal. Larissa, você enxerga o mundo hoje com outros olhos depois da sua passagem no laboratório? Sim, com certeza. Porque quando a gente está dentro de sala de aula, a gente está vendo a teoria, a gente está vendo a disciplina, e quando a gente tem a prática, a gente começa a ver levantamento de pesquisas sobre assuntos totalmente diversos, e justamente sobre o ambiente que a gente vive, a gente tem uma visão mais ampla do que realmente a realidade da nossa sociedade, né, e do meio ambiente.
Legal, legal, muito legal. Jéssica, Eu acho que quando você começa a estudar mais a fundo o assunto, você vê que cada mínimo detalhe. fala mais alto que o seu fone ficou ruim. Vê se agora foi. Agora tá show. Problemas tecnológicos. Bom, então, na verdade, eu acho que quando você começa a estudar mais sobre determinado assunto, você vê que os mínimos detalhes que parece, né, que parecia antes de você começar a estudar, parecia que era só um detalhe, na verdade, aquilo ali pode mudar toda uma dinâmica e, né, trazer um cenário totalmente diferente. E aí você vê, como a Ellen falou, que está tudo realmente interligado. E você começa a ver até as conexões, né? Não fica preso ali só na biologia, né? Você vê que você precisa entender de outras disciplinas, de outras formações, porque fica bem mais completa a informação e o seu entendimento sobre determinado assunto. Então, com certeza mudou sim a minha visão de vida. Legal. E tu, Vitão? Com certeza. Eu acho que acaba sendo uma tendência nossa, né? Quando a gente sai da graduação, a nossa mente fica muito assim, centrada no que a gente já aprendeu na graduação, só biologia, só biologia. A gente não vê o além, né? O que tá, o leque de opções que a gente tem na nossa frente, né? Então, até o mestrado, eu só estava vendo lá biologia, biologia, biologia. E aí, quando eu entrei no doutorado, e eu comecei a ver que tudo está interligado e tudo interfere na biologia. Então, a partir do momento que eu consigo ver isso, o meu raciocínio muda. E a maneira de eu passar, de eu expressar isso, entender aqueles resultados que eu estou vendo, muda completamente. Não fica centrado apenas em um caminho, né? Você tem todo umas rotas, né? Vamos dizer assim. Caminhos diferentes que a gente consegue analisar através do entendimento do todo, né? De algo mais amplo do que não somente a biologia, né? Exatamente, é bem legal, né? Eu costumo até falar para muita gente, para os alunos, né? Então, o Vitão já foi meu aluno, a Larissa foi minha aluna também. Quando você escolhe trabalhar no meio ambiente, você tem que ter um conhecimento maior, um holístico. A gente tem que entender como o planeta Terra funciona. Então, conhecimentos básicos de ecologia e de geociências são importantes. O que vai acontecer? O que esperar de um evento? Temos que saber como o planeta Terra funciona. Afinal, a Terra é a nossa casa, né? E só tem uma. Bem, professora, você pode falar mais, dar um perfil? A gente percebeu que o laboratório é bem multidisciplinar. Tivemos alunos, engenheiros. O que se espera? O que o laboratório espera de um aluno que queira ingressar no laboratório? Qual o perfil esperado? Diz um pouco para nós aqui. Bem, a resposta séria ou a resposta brincadeira? As duas? As duas. Porque a resposta séria, na verdade, eu até estava conversando com uma aluna da biologia do EAD ontem sobre isso, e na verdade, o perfil para entrar lá no laboratório é o perfil de querer aprender, né? E querer se debruçar sobre o assunto, querer participar dos projetos, entender como é que é a rotina do laboratório, enfim, é o perfil de querer mesmo buscar esse tipo de conhecimento na área ambiental, especificamente na área de ecotoxicologia. Então, não tem exatamente um período certo, disciplina que tenha que ter feito, que ainda não fiz ecologia. Não tem problema, a gente estuda, né, e vai correndo atrás. Quando tu for fazer a disciplina, você já vai ter estudado alguma coisa, vai aprender mais com o professor na disciplina, e aí vai melhorando também o trabalho em laboratório, mas a gente vai discutindo junto, a gente vai se ajudando. Então, eu sempre falo que laboratório é um trabalho em conjunto, não é um trabalho individual. Então, todo mundo se ajuda, todo mundo aprende
um pouco de cada projeto. Então, o meu projeto é com peixe, mas se no dia seguinte tiver que fazer alguma coisa com a alga do Vitão, vai fazer. Se tiver que fazer com os bichinhos do teste de toxicidade da Larissa, vai fazer, porque o laboratório é um só, é um grupo só, então todo mundo sai ganhando, né, se envolver de todas as formas possíveis no laboratório. Então, esse é o perfil. Mas o perfil de brincadeira que eu falo que só tem doido estudando isso. Então, se tem um parafuso a menos, já tem um passo a mais para conseguir entrar no laboratório, né? Mas brincadeiras à parte é isso. E uma coisa que eu acho até legal, assim, né, puxando esse gancho, de perguntar para os meninos o que eles mais gostam, assim, e que de repente estão sentindo mais falta agora nesse tempo remoto, né, em relação ao laboratório, né? O que vocês gostam mais de fazer lá e que agora vocês estão sentindo falta? E não vale dizer que é a hora do café. Fala, meninada. Problemas técnicos. Gente, é porque o meu celular, vamos lá, eu tenho que botar ele para carregar e quando eu boto para carregar ele não deixa eu falar. Mas assim, eu falo por mim, né? O que eu mais gostava era quando a gente estava fazendo vários experimentos, enfim, estava todo mundo participando e que rolava conversa, uma troca, e a gente sempre aprendia, né, sobre biologia, sobre a vida também, trocava experiências pessoais, não só em relação à biologia. Então, eu gostava quando a gente tinha muita coisa para fazer e estava naquele ritmo agitado, e era muito bom, né? A troca era muito boa. Eu sinto mais falta era disso. E aí? Eu acho que no meu caso, eu ainda não tive experiência no laboratório, né? Porque eu entrei no doutorado no meio da pandemia, não tem como, né? Mas o que eu sinto a experiência de laboratório é o dia a dia, né? É de estar lá, encontrando todo mundo, um reclamando que o experimento não tá dando certo, aí o outro reclamando também não tá dando certo, mas aí depois no final dá tudo certo. Então, acho que esse dia a dia de laboratório é algo que, assim, eu sinto muita falta de verdade todo dia mesmo, assim. Porque só ficar na frente do computador vendo os dados que não é a parte tão divertida quando você faz só isso, sabe? Então, o laboratório, realmente, o dia a dia do laboratório é o que mais faz falta, sabe? E Ellen e a Larissa? Eu também concordo. Eu sinto muita saudade de quando a gente ficava lá no laboratório fazendo as coisas, aí sempre aparecia alguma conversa interessante, eu sempre podia tirar alguma dúvida. A gente falava sobre coisas, tipo, eu não fazia a mínima ideia, às vezes eu aprendia muita coisa com todo mundo. Até às vezes nas reuniões do laboratório virtualmente mesmo também, eu aprendo muito sobre o projeto de todo mundo. Eu gosto muito disso. As palavras da Jéssica e a Ellen são exatamente as minhas, né? Eu sinto falta daquele monte de trabalho para fazer, das práticas, dos experimentos, a gente não parava. Apesar de bastante vidarias para lavar, a gente se divertia pra caramba nos experimentos. E eu sinto muita falta disso também. E durante as lavagens de vidraria também tem conversa de música, né, professora? O laboratório também tem música, né? Tem momentos de descontração, tinha as festinhas de aniversário, né? Também tem as coletas de campo, né? O pessoal de coleta de campo. Toda coleta de campo tem a sua emoção e a sua história de papo derrota para contar também, né? Tem alguma história legal para contar, professora? Depende qual é o seu tempo. Porque conversa de coleta de campo que dá certo ou que dá errado é o que não falta. Eu até brinco que a gente tinha que
juntar assim, né, as derrotas de trabalho de campo de todo mundo, que todo mundo tem uma história para contar, e formar um livro, assim, porque ia ser um best-seller, que é só coisa tosca que acontece em campo, né? É sair para coletar água e só lembrar no último ponto de coleta que ia coletar a água. Coleta tudo, menos a água, esquece a água. Ô, meu pai. Encalhar com embarcação, sair para pegar a corvina e só vir bagre na rede. Acontece de tudo e, enfim, por isso que é tão legal, né, o trabalho de campo. Porque a gente se prepara, mas a gente nunca está preparado para todas as possibilidades. A gente sempre acaba sendo surpreendido por alguma coisa da natureza ou por esquecimentos nossos, né? Enfim, então tem muita situação divertida, com certeza. E agora, assim, eu acho muito, muito doido isso, né? Que a gente, no meio da pandemia, quando a gente fica pensando nas atividades de laboratório, a gente fica com saudade até da lavagem de vidraria, né? A gente fica com saudade de lavar vidraria, de macerar sedimento. É um negócio doido, porque quando a gente está lá no dia a dia, a gente já olha aquilo ali, meu Deus, tem que lavar aquilo tudo. E aí hoje a gente na quarentena, assim, todos isolados, né, se cuidando, a gente agora está voltado justamente para análise dos dados, para as escritas, para participação de evento virtual, né? E aí a gente acaba sentindo falta até dessas coisas que a gente nem gosta tanto assim de fazer, mas que tem todo um contexto em volta, né? Toda uma perturbação de todo mundo, uma implicância de um com o outro, né? Ellen tadinha sofre, né? Tímida Ellen, e a gente lá perturbando Ellen o dia inteiro. Ela sente falta das nossas perturbações. Mas é isso, né? E aí, eu acho que também uma coisa que a gente podia conversar um pouquinho é justamente sobre essa adaptação, né, para a pandemia. Como é que, como é que vocês veem, assim, né, a passagem desse momento de cheio de coisas para fazer em laboratório para agora ser cheia de coisa para fazer remotamente. E aí, como é que vocês têm visto essa dinâmica? Vocês acham que tem funcionado, que é problemática? O que vocês estão sentindo dificuldade? Eu acho que isso é importante falar também, né? Porque é uma dificuldade que provavelmente um monte de gente que vai estar assistindo está passando também nos seus laboratórios, né, nos seus cursos que estão fazendo agora. Então, acho que é interessante que a gente lá no laboratório, assim que surgiu o primeiro lockdown, né, que é os primeiros 15 dias de março, que mandou todo mundo para casa, a gente começou a pensar no que poderia fazer, começou a pensar, então, não vamos poder voltar para o laboratório, tinha um monte de peixe para abrir, um monte de coisa para fazer, um monte de experimento marcado, mas aí não vamos poder fazer, vamos parar tudo, e agora, né? E aí a gente começou a trabalhar resultado, começou a fazer estatística, começou a fazer as reuniões do laboratório virtuais, e aí dentro desse período todo, o que vocês acharam que deu certo e que a gente poderia, como laboratório, continuar fazendo? O que vocês acham que deu errado e que a gente precisa melhorar? Acho que a gente pode falar disso também, porque são os pontos que acho que todo mundo, né, está assim, tendo como engasgo, né, como ponto de estrangulamento, por assim dizer. Então, eu acho que seria legal ouvir isso de vocês também. Vai escolher alguém, ou mediador? Ou vai deixar aleatório? Olha, por exemplo, eu vou deixar a Jéssica espontaneamente ser a primeira.
Eu ainda estava aqui, vou ficar quieta, porque eu sempre começo a falar. Aí dessa vez eu vou ficar quieta. Não, mas então tá bom. Olha, eu assim, eu tenho. Acho que a maior dificuldade. Porque quando você está num ambiente que é só para isso, é um ambiente todo propício para você poder, né, estudar, fazer seus experimentos, é muito diferente. Eu acho que isso é um problema geral, né? Assim, por exemplo, aqui na minha casa, tendo que fazer tudo de casa, não é a mesma coisa, não adianta, né? Você não tem como parar e simplesmente excluir todo o restante da vida da sua família, da campainha tocando, do cachorro latindo, de alguém te chamando, da panela no fogão. Você não tem como excluir isso. E querendo ou não, né? Pelo menos para mim, muitas vezes, até conversando com a Ana, eu senti uma sensação de que que está acontecendo, né? Assim, não estou conseguindo, uma sensação de impotência, né? De não estar conseguindo, parecia que o problema era único e exclusivamente comigo, e só eu que eu não conseguia pegar, ler, entender, focar, eu não conseguia parar, né? Ter atenção devida para aquilo, e isso me deixava muito nervosa, porque a gente, agora, como eu falei, né, no último ano do mestrado, a gente vai pensando nos prazos, né, em tudo que está acontecendo. Eu acho que a produtividade que a gente se cobra tanto para ser produtivo, né, você sente uma sensação muito ruim de que parece que não está sendo suficiente, sendo que no momento que a gente está passando, tudo bem, né? A gente se sentir assim, porque realmente não tá fácil para ninguém, em nenhum aspecto. Então, assim, acho que o que pesou mais para mim foi isso. Para você, Ellen, Eu concordo também com a Jéssica. Eu senti uma dificuldade gigante de organizar meu tempo durante a quarentena e tudo. Tipo, teve muitas vezes que eu ficava muito tempo para fazer coisas que, tipo, não necessariamente precisava daquele tempo e eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia fazer. Aí muitas vezes ficava até tarde da noite fazendo e aí depois eu não conseguia me administrar com as outras coisas. Também tive muito problema em relação a problemas tecnológicos, né? Que eu não sei, provavelmente muita gente também está tendo, que eu não tinha essa preparação em casa para poder trabalhar com tudo isso. realmente, né, a vida virtual, as atividades remotas não eram novidade para a humanidade, digamos assim, mas não eram cotidiano de todo mundo. E de uma hora para outra, todo o planeta Terra foi jogado de uma vez só na rede. Né? E nem sempre a rede aguenta, e nem sempre as pessoas tinham um plano de internet para isso, que não era previsto isso. Mas tem que se virar nos 13, né? Se virar nos 30. Não foi, Larissa? Como é que foi? Para mim foi bem difícil, ainda está sendo, né? Principalmente que eu terminei o último período da graduação via online. E eu tenho muita dificuldade de ficar em foco quando ficar em frente ao computador. Eu sempre me senti mais à vontade dentro da sala de aula. E agora fazer tudo de forma remota dificultou bastante a minha concentração, o meu foco na hora de estudar, na hora de realmente conseguir me adequar a isso. Fora também a questão, como a Ari falou, a internet, a Jéssica também falou do ambiente aqui mesmo, entra e sai, é barulho, é cachorro, todo momento atrapalhando, tira o foco. Então é bem difícil. Fora que eu também perdi uma oportunidade da pós por conta da internet e é bola para frente, é tentar se adaptar, se adequar e conseguir se acostumar a essa nova rotina, né? Exatamente, né? E como nós somos biólogos e trabalhamos com a natureza e como ela reage às interferências humanas, às interferências da humanidade, né, humanas, viver na pele a resiliência. Né? A gente tem que ter a resiliência, tem que pegar o limão e fazer uma limonada, não é isso? Nossos vovós e papai e mamãe e tal, né? Então,
A gente tem que dar um jeito, não está sendo fácil para ninguém, mas a gente não pode deixar a peteca cair, né? A ciência não para, ela se adapta às condições do momento, mas a gente tem que tocar a nossa vida. E como é que tu está fazendo isso aí, Vitão? Olha, realmente não é fácil, né? Como as meninas falaram, né? É muito difícil você ter essa rotina, né? Porque em casa realmente é muito difícil você conseguir manter, administrar. E isso leva a frustrações e ansiedade, né, o que a gente vivencia. A gente já vivencia nas últimas décadas e a gente está vivenciando com muita intensidade na pandemia, né? Porque essas doenças do momento, né? Ansiedade, depressão e tudo mais, que muita gente está vivendo por estar preso, né? Quem vive preso dentro de casa por causa da pandemia e tendo que fazer tudo em casa, e aí não consegue ter o mesmo ritmo que você tem quando você está em um ambiente de trabalho que é propício para isso, né? E em casa você não consegue, aí vem a frustração, então realmente é muito difícil fazer. Tem o período, assim, vamos dizer, o ambiente virtual, ele tem lados positivos. Porque, por exemplo, para as aulas, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, Zona Oeste, muito longe da UF, que é em Niterói. Então, o deslocamento, isso a gente já cortou bastante, né? Porque todas as aulas se tornaram aulas virtuais. Então, em vez de eu chegar, sei lá, a aula era 9 horas da manhã, em vez de eu ter que acordar 4h30 da manhã para poder me deslocar, pegar ônibus e outro ônibus e barca e outro, sei lá, sabe? Eu só preciso acordar 1 hora antes para me preparar para a aula. Então, isso são coisas que vieram, que até ajudaram, né? Logicamente que a gente não quer que isso se mantenha por muito tempo, mas realmente veio, auxiliou a gente a se manter nesse momento complicado, e momentos muito ruins, né? Que é realmente a falta de conseguir ter sempre foco no trabalho, né? Pelas diversas distrações que você tem no ambiente caseiro, no ambiente doméstico, né? Realmente, né? Tem todo esse lado bélico que vocês falaram, que a gente mencionou, mas também tem que chegar ao lado bom da moeda, não é mesmo? Então, e tocar, né? Tocar. É importante que está todo mundo aqui, todo mundo está tocando o seu trabalho. Alguns planos não saíram como nós imaginávamos, outros vão ter que ser um pouquinho mais adiados, mas a roda está girando, não é mesmo? Isso é muito importante, né, professora? Com certeza. Acho que o próprio Festival do Conhecimento é um exemplo, né? A gente costumava fazer o Conhecendo a UFRJ presencialmente, com todo mundo indo lá, ônibus e ônibus de escolas, e chegando para conhecer o Centro de Ciências da Saúde, conhecendo os laboratórios, assistindo às palestras nos auditórios, né? E agora a gente está aí na versão virtual, que é a segunda versão virtual. Ano passado teve também. O laboratório participou com um vídeo um pouco mais descritivo sobre as nossas ações do Lab, com algumas fotos, algumas coisinhas. Está lá ainda no site do festival do ano passado, lá no YouTube, ou então no canal nosso, né? E que dá para todo mundo ver. Mas é um vídeo curtinho, e aí dessa vez a gente resolveu conversar de uma forma mais direta, mostrando um pouquinho mais das caras que participam, né, do laboratório, dando um pouquinho mais de vida, né, ao vídeo, e aí daí surgiu a ideia da gente fazer nesse formato esse ano para o festival, como uma roda de conversa, trocando ideia, que é o que a gente fazia todo dia presencialmente, mas que agora a gente tem feito remotamente, né? E aí, talvez venha a minha última pergunta para vocês, não sei se vocês têm alguma outra ideia também, mas eu queria saber de vocês, assim, sugestões, né, do que vocês acham que a gente, como laboratório, a gente poderia fazer ainda nesse tempo antes do retorno, e que sejam coisas que vocês achem que, pô,
a gente poderia fazer para ficar melhor, para a gente interagir mais, enfim. Vocês têm alguma sugestão, ideia, que aí a gente tenta colocar em prática também, e quem estiver assistindo também coloque em prática de alguma forma, né, com os seus laboratórios, com os seus colegas na hora de estudar, enfim. E aí eu queria ouvir essa parte aí de vocês. Vitão levantou a mão, só para sacanear o mediador aqui e não chamar a Jéssica. Vitão, você pode falar, tá? Mas depois da... Não, brincadeira. Fala, Vitão. Para ajudar a Jéssica, coitado. Eu acho que a gente poderia muito voltar com as reuniões para discussão de artigo. Eu acho assim algo que a gente chegou a fazer, pelo menos desde que eu entrei, eu acho que teve uma ou duas nesse momento de pandemia, né? Mas é algo que assim ajuda, não necessariamente de trabalhos de cada um, né? Eu acho que isso é legal, mas eu acho que a gente já conhece mais ou menos, né? O trabalho de cada um. Acho que é mais para a gente pegar artigo e discutir, sabe? Cada um pegar sei lá, alguém escolhe um artigo que consiga abraçar tanto o IC que está entrando agora, quanto quem já está na pós-graduação, né? Que a gente consiga debater artigos na área, assim, que eu acho que isso ajuda a enriquecer e a dar mais bibliografia, né? Porque às vezes a gente não consegue encontrar um artigo, aí vem, sei lá, a Jéssica encontra um artigo que eu não encontrei e é perfeito, que eu precisava muito. Então isso eu acho que é algo que, sim, que acrescenta bastante, né, nas discussões de laboratório. Concorda, Érica? Pega mais alguma coisa? O que você acha? Não, eu concordo completamente. Tipo, eu não tenho mais nenhuma sugestão, mas realmente as discussões do artigo eram muito boas. Eu, se não me engano, na época que começou as discussões, eu estava começando a ver os resultados, começando a já, tipo, foi antes, mas tipo, já contribuí um pouco ao pensar nas discussões, que já dava para poder se acostumar um pouco mais, né, com os artigos, a ver como que as outras pessoas também têm a visão daquele artigo, todas essas coisas. Deixa eu adivinhar, Larissa, você também concorda? E eu concordo, é como ele falou, eu também não tenho nenhuma sugestão no momento, mas como ela falou, os artigos eram muito importantes para a gente discutir, a gente também aumentar a nossa bibliografia e tal. E é o que até então eu acho que seria bom a gente retornar. Show de bola. Então, a Jéssica vai dar uma outra opinião, sem ser a sessão de artigo, né, Jéssica? Na verdade, a Jéssica vai escolher o artigo para alguém apresentar. Oi, gente, eu bem pensei realmente em algo diferente, né? Não foi nem coincidência, não. Mas eu acho legal a questão dos artigos, mas assim, esse bate-papo foi muito legal. E se a gente, talvez, né? Não sei se eu estou viajando aqui, mas talvez se a gente fizesse esse mesmo formato com um mediador, com a gente do laboratório e uma pessoa convidada, vamos supor, né? Um professor de um outro departamento na biologia, ou então lá do nosso programa de doutorado e mestrado, né, Vitão, que é o mesmo. Enfim, pessoas que compartilhem, né, do mesmo gosto aí de biologia, geociências, química, enfim. E talvez conversasse, né, contando a experiência de uma outra ótica, talvez de uma outra instituição, de um outro tipo de pesquisa. Não sei, também talvez seria interessante, né? Mas ver esse pensamento aqui assim agora. Você acha interessante, Jéssica, ser, por exemplo, a pessoa apresentando os seus resultados e aí chamar alguém de fora para falar sobre eles? Ou tu acha que é, sei lá, de repente uma coisa mais aberta ou sem tema definido ou com tema definido? Não sei, porque eu já participei
por exemplo, de rodadas, né, de laboratório, como pessoa externa, vendo o trabalho das pessoas. Eu não conheço as pessoas, não sabia os trabalhos, e aí fui ver e opinei a partir daquilo que a pessoa apresentou, né? Como pessoa totalmente de fora. Não sei se é mais nesse sentido que você pensou, numa coisa um pouco mais abstrata, né? Talvez sei lá, um tema de contar mais de vida, ou não sei. Eu tinha pensado, assim, a princípio mais em algo abstrato, mas você falando essa questão, né, da crítica de uma outra pessoa que não seja aqui do grupo, talvez seja legal, porque às vezes ela vai trazer um questionamento que a gente nem, sei lá, que nem passou pela nossa mente e poderia crescer de uma forma muito legal nos trabalhos. Seria uma ideia também. Bem legal, é bem interessante essa ideia. E eu queria dar também contribuição nisso. Posso? Essa ideia da Jéssica, né? Mas o laboratório, nós temos um perfil no Instagram. Então, lives também para falar sobre meio ambiente, sobre assuntos relacionados a meio ambiente, a geociências, a ecologia, chamar uma pessoa de fora, né? Tipo uma roda de conversa, mas o Instagram até pode, agora permite mais de 2 pessoas, né? E até 4. Então, convida uma pessoa de um outro laboratório da própria FRJ, que trabalha com uma outra coisa, que tem uma correlação, tudo vai ter correlação conosco, não é mesmo? Ou uma pessoa que trabalha com ecotoxicologia, mas de uma outra universidade, um outro estado, né? Então, essa aí é bem legal, bem interessante. E uma outra é fazer uma sessão pipoca. Uma sessão pipoca, pegar uns filmes de produções cinematográficas, né, que tenham um viés ambiental, e a gente possa assistir o filme e depois discutirmos sobre o meio ambiente, né? E aí, como é que a gente poderia resolver? Como é que a gente avaliaria? Como é que a gente faria um teste? O que seria isso? Isso é uma contaminação? Isso é um efeito agudo? Foi uma consequência crônica? Não sei se me fiz entender, mas uma sessão pipoca e buscar um viés ambiental, né? É o ecotoxicologia cultural. Eu acho legal também. Eu acho maneiro. Morri com esse termo, mas vamos lá. Eu acho que são todas ótimas ideias, eu só preciso de ajuda para organizar, tá? Então, catem voluntários, porque senão, basicamente, as reuniões elas acabam diminuindo um pouco a frequência, porque eu não dou conta de organizar tudo. Então, assim, a gente juntando, né, vocês sendo os meus bracinhos, aí a gente consegue organizar esse trem todo e vai ficar bem legal mesmo. Bem, eu acho que foi um papo bem interessante. Foi tão gostoso, tão divertido, que eu não faço a menor ideia quanto tempo a gente está aqui. Tem 1 hora e pouquinho. Então, aí eu deixo em aberto aí para a professora falar alguma coisa, fazer umas considerações. Cada um também pode fazer alguma consideração. É um assunto agora, a pauta é livre. A pauta livre é deixar as mensagens finais para a galerinha que vai estar assistindo o vídeo, né? Então, aí, meninas, se vocês quiserem deixar algum recado, coisas que vocês achem importantes para alguém que está assistindo e que está no ensino médio, que está na graduação, ou que está em uma outra pós, enfim, digam o que vocês acham importante dizer, né, para essas pessoas, e aí depois eu faço a mensagem final aqui. Aí começa pela Larissa, pronto, já que Vitão levantou a mão da outra vez, Jéssica já foi a bola da vez, então a gente começa pela Larissa agora, pode ser? Então, começando que na época que eu estive no ensino médio, eu fui com a minha escola ao evento. Infelizmente, os que vão assistir agora no momento não vão poder participar na prática,
que foi muito legal, mas eu espero que vocês possam sentir um pouquinho e desfrutar através da nossa conversa e com os outros laboratórios também que vão estar gravando para vocês. E é isso, que vocês possam sentir, mesmo que não seja ali, né, no ambiente, na UFRJ, mas vocês ainda sentem um pouco dessa energia gostosa que os laboratórios, os estudantes, os professores passam para os alunos e para quem a gente está visitando. Vai, Ellen. Eu vou passar uma mensagem geral pro pessoal do ensino médio também, que eu quero que eu espero que vocês aproveitem bastante as experiências que vocês podem aproveitar. E se vocês desejam alguma coisa, que vocês criem força para conseguir ir atrás, porque realmente vale a pena depois. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado também. Jéssica? Não, eu acho que a mensagem que fica é assim, realmente, vejam os vídeos que vão estar disponíveis, assistam tudo, perguntem, porque quando a gente entra na faculdade, passa tudo muito rápido. E assim, se você não aproveita as coisas, você passa e perde muita coisa, enfim, deixa de ter muitas experiências que você poderia ter tido. Então, assim, façam, sejam os loucos, né? De querer super conhecer a universidade. Olha o microfone, olha o microfone. Oh, meu Deus! Gente, a mensagem. Vocês não ouviram nada? Ou ouviram Passa alguma lá. coisa? Então, antes, né, de entrar na faculdade, realmente vejam todos os vídeos, pesquisem, perguntem, porque dentro da universidade o tempo demora, mas ao mesmo tempo voa, e se você não se ligar nas oportunidades, você vai perder muita coisa. Eu digo por assim, vivência dentro da universidade, né? Tem muitos tipos de projetos, não só em laboratórios, né? Tem projetos de extensão também. Então, assim, participem, conversem com as pessoas, troquem experiências, porque a gente acaba conhecendo muita gente, né? Dentro da universidade. Então, acho que você conseguindo entrar, independente de qual universidade seja, mergulhe mesmo de cabeça e aproveitem todas as faces e todos os lados que a universidade oferece. É isso. E Vitor, dá aquela palavra final de estilo. Fala aí. Bom, a minha palavra vai ser meio separada para cada, que eu acredito, né? Que tem alunos de ensino médio que vão ver, que eu acho que muitas vezes quando você está terminando o ensino médio, você fica, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu não... Então, eu acho que esse evento ele ajuda você a ter um caminho, né? Eu não tive essa oportunidade na época que eu estava no meu ensino médio, que estava terminando o meu ensino médio. Então, acho que seria... Se eu tivesse, eu acho que ficaria deslumbrado, assim, com ver diferentes ambientes, diferentes estudos, diferentes caminhos de graduação. Acho que isso é algo que facilitaria muito, né, para quando você vai tentar fazer um Enem ou qualquer outro concurso para entrar numa graduação, né. Para quem está já na graduação, eu acho que se você nunca tinha visto ecotoxicologia, eu acho que pelo menos é uma boa porta de entrada. Procure saber mais, se quiser, procure a professora Ana Paula, ou algum dos alunos também, apesar de a gente não poder estar presencialmente lá, mas tem contatos o Instagram está lá, a gente pode ajudar da forma que a gente puder. Quem for da pós-graduação, do mestrado e quer mudar de área também, eu acho que é uma boa ajuda. E eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que é uma maneira muito boa de vocês conhecerem a UFRJ, de vocês conhecerem os projetos que tem na UFRJ, de vocês verem como é o ambiente, os trabalhos que estão ocorrendo. Eu acho que é muito interessante. Por ser virtual, acho que é muito mais fácil de você ver várias vezes, quantas vezes você quiser, vários vídeos, vejam todos, que eu acho que vai ser muito enriquecedor, né? Acho que é basicamente isso.
É legal a sua fala. Professora, queria fazer um encerramento antes de eu fechar aqui o nosso encontro. Sim, vou deixar uma mensagem final para todo mundo também. É lógico que a gente gostaria de estar presencialmente recebendo todos vocês na UFRJ, mostrando como funcionam os equipamentos, mostrando experimento, mostrando peixe aberto, de repente, né? Que às vezes as pessoas chegam para conhecer o laboratório e aí está fedendo a peixe, que para a gente não é nem mais fedor, é o cheiro normal. E é lógico que a gente queria estar nessa situação, mas a gente não está, então aproveitem esse evento remoto. Aproveitem para assistir os vídeos curtos, os vídeos de roda de conversa que são mais descontraídos, as palestras que vão ser ao vivo, as palestras gravadas, vão ter vários vídeos culturais também, onde o pessoal da dança, do teatro, da música vão estar fazendo apresentações culturais para todos. Então, é um festival muito rico. Espero que vocês aproveitem. E, claro, que eu espero também que nessa roda de conversa todo mundo tenha conseguido vislumbrar um pouco sobre como é o nosso laboratório, não só do que pesquisa, como a gente conversou no início sobre o projeto de cada um, que, aliás, existem vários outros projetos, vários outros alunos envolvidos, mas que não puderam estar presentes no dia e na hora que a gente marcou para gravar, né, aqui o vídeo. Então, para todos eles, a gente também manda abraço, né? Apesar de não poder estar aqui junto, a gente é um grupo e estamos todos juntos nessa. Então, além de conhecer um pouco dos nossos trabalhos, espero que vocês tenham entendido também que quando vocês entram num laboratório de pesquisa, vocês não vão estar só mergulhados no mundo da ciência, mas também vão estar criando novos laços, vão estar criando novos caminhos, novas amizades e conhecendo novas pessoas e, consequentemente, tendo novas ideias. Muitas vezes são as pessoas que a gente conhece que acabam dando ideias para a gente de caminho, de carreira que a gente vai seguir no futuro. E assim, eu espero que tenha, né, essa conversa mostrado um pouco isso, e que no final das contas, lá, se vocês quiserem, lógico, entrarem em contato com a gente tem lá o perfil do Instagram. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo, a gente vai editar, vou botar no finalzinho a nossa página, mas para quem estiver assistindo, se quiser anotar, é lá o @lab, aquele tracinho de baixo lá, underline, de, underline, ecotox, underline, marinha, que é uma página nossa lá do Instagram, que a gente faz divulgação científica sobre a ecotoxicologia, então tem vários materiais para, primeiro, entender um pouquinho melhor o que é ecotox, né? E, segundo, também como um caminho aberto para conversar com a gente lá, para mandar mensagem, trocar ideia, tá bom? Então, e lógico, quando a gente voltar às atividades presenciais, é só bater lá embaixo no subsolo, no bloco A, na sala 77, que a gente vai estar lá com certeza bem contente de ter voltado. Então, gente, eu agradeço muito vocês que puderam estar aqui com a gente. Muito obrigada, Ellen, Larissa, Vitão, Jéssica, Rodrigo, por ter aceitado o desafio de fazer a mediação aqui da conversa. E, enfim, aí com isso eu me despeço e passo a palavra de volta para o Rodrigo encerrar aqui. Beijo, gente. Muito obrigado, professora. Obrigado a todo mundo do laboratório. Obrigado a você que assistiu a nossa roda de conversa. Você que está no ensino médio, já está pensando o que fazer na sua vida, pense, pesquise, pergunte, assista a todos os vídeos, fale com vários profissionais, fale com todo mundo, raciocine, questione, mas a dica final, sempre escute a voz do coração. Um grande beijo, aproveite o Festival do Conhecimento da UFRJ
Assista os demais. Paz, saúde e até a próxima. Tchau!